Pronto. Hoje nós estamos fazendo o último café do ano da ANER. E a nossa convidada é mais do que especial. A fama chegou antes, porque assim, não tem uma pessoa que não diz que ela é maravilhosa. E a nossa convidada é a doutora Elizabeth Saad, mais conhecida como Beth Saad. Ela é professora titular sênior da Escola de Comunicações e Arte da ECA, USP, coordenadora do grupo de pesquisa Com Mais, Comunicação, Mídias e Jornalismo Digitais, tem formação na Universidade de São Paulo, sendo doutora em Ciências da Comunicação, mestre e graduada em Administração de Empresas, com foco em pesquisas transdisciplinares nos campos das tecnologias digitais e comunicação. Atua na USP como docente do programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação, orientando mestrado, doutorado, além de supervisionar pós-doutorados. Autora de livros, capítulos de livros e artigos em periódicos nacionais e internacionais, e atualmente participa do projeto internacional Journalist Safety Masters. É consultora no campo das mídias digitais e estratégias de comunicação, atendendo empresas envolvidas com a transformação digital. Também desenvolve treinamentos para profissionais e empresas envolvidos com o mundo digital. Seja muito bem-vinda, professora. Eu adoro chamar a senhora de professora, porque eu acho que é a carreira mais linda que existe nesse mundo, é ser professora, ensinar os outros. E a senhora vai falar com a gente hoje de como a IA afeta a audiência e receita dos publishers. Então, professora, seja extremamente bem-vinda. Em nome da ANER, eu agradeço profundamente a sua participação e somos todos os seus ouvidos. Regina, muito obrigada. Eu super agradeço esse convite da ANER. Acho muito importante a gente fazer essa ponte mais acadêmica com o pessoal que tem uma atuação forte no campo profissional. Então, eu adoro fazer isso, até porque na nossa área a gente não pode se desconectar, né? Estes dois campos precisam estar andando junto o tempo inteiro. Então, eu espero que a gente consiga estabelecer aqui um diálogo, porque vocês me deram uma tarefa árdua, né? Falar de inteligência artificial junto à audiência e receitas não é muito fácil. Eu preparei um PPT e eu vou compartilhar aqui com vocês. Espero conseguir fazer isto, porque é sempre problemático na minha lógica. Claro que eu não vou conseguir. Aqui, achei. Vamos lá. Isso aí. Vocês estão vendo, pessoal? Ainda não, professora, não sei, não estamos. Vamos ver. Chegamos lá? Agora está entrando. Tá bom, então. Então é isso, né? É danadinho aqui de falar sobre esse tema. E eu vou trazer para vocês aqui um olhar um pouco crítico, né? Sou da academia, portanto, a gente sempre tem um olho mais analítico aos cenários que a gente vivencia e sobre os quais a gente pesquisa, né? Então, a minha primeira questão ao ler essa proposta é: cadê o jornalismo? Né? Para ser um pouco mais menos específica, vamos dizer assim, cadê o conteúdo? Né? A ideia de falar audiências e receitas, ela só tem sentido se eu prover conteúdo para a audiência, né? Sendo que a receita será uma consequência disso, se for uma consequência. Então, assim, eu tenho uma forte preocupação em não desvincular a produção de conteúdo desse nosso propósito aqui, de pensar o que está acontecendo com todas essas revoluções e inovações que
estão vindo aí sob o rótulo de inteligência artificial, né? Então, já que eu coloquei conteúdo junto com a audiência e receitas, seria importante deixar claro que nós estamos falando sobre o negócio jornalístico ou sobre o negócio informativo, né? Ou seja, é um empreendimento que, juntando os aspectos tecnológicos, os aspectos comerciais, mercadológicos, financeiros, deverão estar agregados e prover um resultado a partir da sua atividade principal, que é a produção de conteúdo, né? Ou, no caso das mais focadas em jornalismo, produção noticiosa e informativa. Então, toda a minha fala aqui, e, na verdade, é uma fala que ela só está aí com alguns highlights para a gente abrir diálogo, porque eu acho importante a gente dialogar sobre esse tema, mas toda a minha fala vai estar em cima do aspecto negócio, ou seja, olhando o todo, né? E também uma outra coisa que é importante é esta questão aqui, né? Desde que saiu aí o lançamento público, vamos deixar muito claro, público do ChatGPT 2022, embora já 2021 já existiam algumas coisas, isso virou como se fosse a solução do mundo, né? Virou um hype. Acho importante a gente deixar claro que, ok, pela primeira vez, entre aspas, de novo, fica público e aberto, dentro de alguns limites, o uso de um ferramental autônomo que atue junto conosco, né? Que é o GPT e outros, Gemini, e outros que vieram junto. A gente precisa tratar isso com muito cuidado para se desviar do hype, né? Ô, Beth, Oi. Perdão, desculpa muito interromper, é que eu acho que está travada a sua apresentação. Eu não sei se você está passando os slides. Eu estou. Não está entrando? Não, eu percebi isso. Parece que você já está no quarto slide, mas ele está travado aqui no primeiro, viu? Então, espera aí. Desculpa interromper, é só para você não perder aí a... Agora aparece. Eu acho que o compartilhamento da tela está pegando... Você está pegando só... Tem que colocar aqui na cortininha, que bem à direita, né, Demi? Aqui... No modo de apresentação. O modo de apresentação, que é o último ícone. É o último, isso, clica nele. Vamos ver se vai. Vamos ver se vai, porque eu estava nele. Mas clica. Vai. Vamos ver. Eu? Não, eu acho que ele está puxando a guia do Office aí, que é a guia de edição e não a guia de apresentação. Eu acho que o problema está no compartilhamento da tela. Provável. Talvez o ideal é você interromper o compartilhamento e fazer de novo o compartilhamento. Passo por aí, se for o caso? Ou uma alternativa, pode ser, mas uma alternativa também, se quiser me manda e eu passo, mas uma alternativa, Beth, é compartilhar a tela inteira. Compartilhar a tela inteira também é um caminho. Professora, ou você mudar... vai lá e compartilha a tela inteira. Isso, pode ser também. Vamos ver. A última tentativa. Guia do Chrome, janela, tela cheia. Isso. Vamos lá. Nada ainda. Ainda nada. Não. Agora sim, vai aparecer uma tela cheia, e quando você entrar na apresentação, provavelmente nós veremos a apresentação. Vamos lá. Vamos ver, aí a gente avisa. Consegue ver? Agora vai lá no último, isso. No último. Consegue ver? Agora sim. Essa. Que bom. Sempre é problemático o compartilhamento, mas vamos... não tem jeito. Então, eu queria um pouco que a gente se desviasse um pouco desse hype e que a gente percebesse que inteligência artificial, ela, desde primórdios
especialmente da Web 2, né, Web social, ela existe. Existe uma base técnica por detrás, que são as sentenças algorítmicas e, posteriormente, uso de banco de dados e modulação por meio de algoritmos, que estão por detrás de uma sucessão de atividades, desde construção de websites, enquetes, até aí os nossos iPhones e Androids conversando com Siri e similares. Então, ela não é nova, né? O que a gente está vivendo neste momento é mais uma ocorrência sociotécnica, ou seja, mais um salto na curva de inovação, né? Que esta ferramenta, que esta tecnologia vem gerando. Com um adicional, e que todos acho que precisamos admitir, né? Que ela é razoavelmente paradigmática desde o momento em que ela se torna mais autônoma, né? A inteligência se torna mais dona de si, a generativa, portanto, ela começa a atuar com mais flexibilidade com relação aos pedidos e mandos do humano, o que não significa que ela atue sozinha, né? Mas é importante a gente entender isso como um fenômeno sociotécnico e um fenômeno muito similar aos outros acontecimentos e ocorrências sociotécnicas que vieram antes disto, antes da IAG, né? As redes sociais foram um fenômeno paradigmático, a própria chegada da internet, para dizer a verdade, a própria construção de websites com uma sucessão de possibilidades, enfim, é algo que acontece normalmente dentro de uma curva de evolução das inovações tecnológicas, e que, em algum momento, esta inovação passa a ser algo diferencial e ocorre-se, então, um salto, né? Então, nesse sentido, eu trouxe para vocês aqui um gráfico da Gartner, que ele estuda os hype cycles, que é exatamente onde nós estamos agora, né? Ou seja, é lançada uma inovação, é publicizada uma inovação, essa inovação vem cheia de expectativas, e por conta destas expectativas, o pico de ansiedade coletiva aumenta com muita força, né? Até um dado momento que todo mundo começa a se encaixar no processo, ou seja, a olhar de uma maneira mais, não mais crítica, mais pé no chão, menos entusiasmada, e tentar entender onde é que você se encaixa nesse processo, né? Então, essa curva de hype, ela começa a decair, né, que a Gartner chama de disillusionment, a desilusão aparece, né? E aí, depois disso, você começa a ver que não, é legal, vai dar para encarar esse negócio, e aí começa, então, uma nova curva, que tanto pode ser com relação à tecnologia original, como a uma nova onda de entusiasmos, que é um pouco o que está acontecendo agora com as sofisticações do ChatGPT, e aí você começa a entender que esta inovação passa a ser uma ferramenta com aplicabilidade e com entra no que a gente chama de platô de produtividade, né? E a inteligência artificial está passando exatamente por isso. Eu trouxe para vocês aqui o gráfico, o hype cycle da inteligência artificial que a Gartner apresenta para a gente, e aqui, eu sei que ele não está muito claro, mas se vocês perceberem, a inteligência artificial, pelas análises da Gartner e, atenção, sob um ponto de vista extremamente de tecnologia da informação, a inteligência artificial está
ainda no pico do entusiasmo, e já com algumas aplicações em queda. Vocês estão vendo que a IA generativa já está ali começando a ir para queda, né? Ou seja, vai entrar num processo de enquadramento ou de reenquadramento para que se consiga usar esta inovação, esta ferramenta técnica para o cotidiano de uma sucessão de atividades. Só como lembrete, a Gartner tem estes hype cycles para uma sucessão de segmentos da indústria, da economia, e eu fiquei muito triste de perceber que não tem um hype cycle para a indústria de mídia, né? Tá bom que a Gartner é uma consultoria muito mais focada para o mundo industrial, vamos dizer assim, mas eu fiquei bastante chateada. O limite que aparece ali é o hype cycle para marketing digital, que é muito similar ao que nós estamos vendo aqui agora, né? Então, fica esse primeiro ponto que eu queria colocar para vocês, de olhar para o fenômeno que, sim, está impactando a todos nós, irá impactar, vai continuar impactando, vão continuar surgindo novas inovações, novas propostas, pequenos aplicativos, processos, uma sucessão de ferramentais que meio que vão dominar os próximos anos da nossa vida digitalizada, da sociedade como um todo. Vão se incorporar, como já incorporou, uma sucessão de coisas. Por exemplo, você falar com a Siri está incorporado, né? Um segundo aspecto que eu queria colocar para vocês, ainda dentro de uma lógica técnica, né? Opa, desculpa, foi embora agora. É que para trabalhar com inteligência artificial, generativa ou não, e aí já estou falando sob o ponto de vista do negócio informativo, eu preciso ter dados. Não existe jeito de entender uma IAG sem dados. Que dados são estes? São dados que estão lá comigo, na minha empresa, mas também dados que estão fora do meu empreendimento, para os quais eu preciso ter acesso. E, do mesmo modo, os provedores, porque estes sistemas de IA não são de propriedade exclusiva da empresa jornalística A, B ou C, mas são sistemas, modelos que você faz acordos, né, com a Microsoft ChatGPT, com o Google Gemini e com outros que, então, usam um enorme volume de dados que eles têm acesso e, a partir disso, então, você consegue implementar algum sistema de inteligência artificial dentro dos seus processos de gestão e dos seus processos de produção de conteúdo. Então, o primeiro ponto que me parece muito fundamental para a gente pensar como que isso vai impactar o nosso negócio é a gente saber como que estes dados estão ordenados dentro do meu sistema interno e dentro de sistemas parceiros com os quais eu faço acordos, tenho acessos e tudo mais. E como eu analiso estes dados, né? Eu acho muito importante a gente parar sobre esse ponto de vista de análise. Tem várias empresas, eu não vou generalizar para empresas jornalísticas, mas empresas que usam sistemas de CRM e que, portanto, fazem agregação de databases, mas que, para que isso ocorra, há uma enorme necessidade de atualização dos dados. Então, se eu estou falando de audiência, e eu digo que tenho dados de audiência, eu ponho a pergunta aqui para vocês: como eles são analisados estes dados,
qual a frequência de atualização e como que eu consigo extrair destes dados aspectos, conjuntos de informações que podem estabelecer uma relação bacana com determinados segmentos da minha audiência, né? Entendo tudo isso, eu consigo, então, implementar algum tipo de sistema de inteligência artificial generativa, né? Os language models, né? Os LLMs, Learning Language Models, que podem estar instalados no sistema da empresa como um todo, ou em áreas em separado, normalmente em redações, para um determinado conjunto de atividades, normalmente na área do marketing e do comercial, para um outro conjunto de atividades. Ocorre que estes sistemas só funcionam bem e só trazem resultados adequados se eu lhes dou boas instruções, né? O tal do prompt, que todo mundo fala, engenharia do prompt, né? Ou seja, o que é que eu digo para este sistema para que ele construa um resultado que é do meu interesse, um resultado que eu possa utilizar como ferramenta, como fonte de informação e de contexto para eu me relacionar com a minha audiência. Se eu não tiver isso, se eu achar que a inteligência é autônoma, ou seja, se eu lhe ofereço prompts fracos, tipo, por favor, levante aí os assinantes do meu negócio, da minha publicação, que estão em dia com as assinaturas, está tudo pago, e qual é a faixa etária deles, né? O quanto isso... Se eu tiver atualizado, o modelo de linguagem vai trazer isso para você adequadamente. Agora, o que eu faço com isso? Ou o quanto este modelo pode ir além disso, desde que eu lhe dê novas instruções, né? Então, aqui tem um aspecto muito importante, que é este aprendizado, e aí para todas as áreas da empresa, e eu falo para as redações de uma maneira mais incisiva, este aprendizado de usar esta ferramenta, ou seja, de dialogar com esta ferramenta. Não é uma ferramenta que gosta de gente muda, é uma ferramenta que, para cada dia mais, ela ir melhorando, ela ir aprendendo consigo mesma, há essa necessidade de um diálogo muito explícito, muito detalhado, que é o chamado prompt, ou seja, a instrução que eu passo para a ferramenta. Se eu tiver basicamente essa estrutura que eu estou colocando aqui, o impacto da IA no seu negócio como um todo pode ser, sim, um impacto positivo, né? Desde que você entenda que isto é uma ferramenta, ela não é algo determinante no seu negócio, né? E aí eu vou colocar uma crítica, e é uma crítica da acadêmica, né, porque eu não aguento, e essa crítica tem um pouco a ver com a questão do oba-oba e do... É bom dizer que tem inteligência artificial integrada no seu trabalho. Nossa inteligência artificial disse que, né? Eu já vi matérias jornalísticas da mídia hegemônica fazendo perguntas para o ChatGPT e publicando o resultado destas questões, sem aquele olhar analítico e crítico e reflexivo e de adequação contextual que cabe ao profissional, né? Então, vamos entender que ela não é solução para tudo. Ela é uma excelente ferramenta, cada vez mais ela vai ser aprimorada e utilizada, mas ela não é uma solução independente
do restante das atividades da empresa e muito menos será salvadora do faturamento ou da ampliação da audiência e tudo mais. Me desculpem a crítica, viu, pessoal? Mas é que eu considero isso muito importante. Então, para resumir, a inteligência artificial não é sobre o homem versus máquina, mas é sobre colaboração. Eu acho que essa postura é muito importante, né? A gente tem que aprender a usar esse negócio, né? Aprender a entender que isto pode ajudar o meu trabalho, numa sucessão de coisas. Até posso apresentar aqui para vocês uma lista do que é possível né, ajudar e colaborar, mas eu preciso saber falar a linguagem dela. E aí, o primeiro aspecto, bom, já que eu sei de tudo isso, né, então vamos pensar como é que eu posso impactar positivamente o meu negócio. E o primeiro aspecto, eu acho que tem a ver muito com agregação de valor, né? Ou seja, eu não estou falando aqui só de valor monetário, mas também estou falando de um valor mais amplo, o valor da marca, valor da legitimidade da tua empresa, né? Entender um pouco quais são os valores, entre aspas, e como que eu agrego isso naquilo que eu apresento para o público, né? Eu acho que, para isso, a gente precisa entender algumas ocorrências anteriores que aconteceram em 2023, 2024, até os inícios de 2024, que é o quanto o meu negócio, a minha marca, minhas atividades de branding, elas estão visíveis na rede. A gente tem dados aí do Comitê Gestor da Internet e outras fontes, né, Comscore, que colocam que a grande maioria de acesso à informação ela não ocorre diretamente nos websites produtores legítimos de informação, e sim ela vai ocorrer por meio da intermediação, seja das plataformas, e aí vamos entender o Google, né, nesse contexto, seja dos outros sistemas linguageiros, né, os WhatsApps, Telegram e outros, né, que estão aí, né, até a audiência chegar à origem da informação, ou seja, a tua marca, tem percurso. Hoje, esta relação não é direta, e é aí que a gente precisa parar para pensar como fazer isso ser mais direto, como isso traz mais pessoas para a minha marca, para o meu ambiente, sem passar por tantos filtros das plataformas. Especialmente o filtro do Google, que está vinculado às questões da mídia programática, que está completamente mudada, né? Houve uma desconstrução dos cookies. O Google começou a fazer SEO através da própria inteligência artificial, né? Que é o Google Search Generative Experience, né? Há uma queda abrupta nos anúncios, que era um caminho para que a audiência chegasse até você, né? Isso altera completamente a construção do modelo de receitas, né? E como é que eu vou agregar isso daí dentro do meu negócio, né? Entender qual é o valor que é possível vir por meio disso. E aí, eu coloco a redação como um centro, né, para este conjunto de atividades agregadoras, né? Até porque a gente sabe
que hoje a audiência para informação, a audiência para notícias, é uma audiência que está fragmentada, né? Ela não está só fragmentada por conta de plataformas, né, das big techs, mas ela está fragmentada por conta do surgimento de segmentos novos no ecossistema, que são as startups. Né? De uma ideia de mídia independente, mas startups mais autônomas, menos vinculadas a grandes grupos, e que, portanto, possuem maior flexibilidade, embora menos recursos, mas maior flexibilidade para absorver inovações, implementar inovações, inclusive implementar sistemas que se utilizam de inteligência artificial. Não à toa que as nossas agências de checagem de notícias, né, checagem de notícias falsas, têm sistemas próprios, né, Lupa tem, Pública tem, a agência As Minas tem, enfim, existe aí um desequilíbrio, talvez, de agilidade para que uma redação possa se integrar a esse processo de inteligência artificial. E tem alguns autores que dizem que dão um nome de technological fatigue, ou seja, está todo mundo cansado de implementações, inovações tecnológicas, o sistema da redação está lá funcionando, aí aparece alguém de TI que resolve implementar mais alguma coisa e que isso vai impactar, sim, no aumento de receitas via assinaturas ou via publicidade, ou isso vai impactar, sim, a partir de eu fazer uma bela cobertura de um material e a audiência vai ficar mais fidelizada, né? Então, assim, a gente tem um problema aí que, às vezes, o investimento elevado numa ferramenta técnica, que, em geral, vai acontecer por meio de parcerias com alguma big tech, esse investimento acaba não resultando em algo de melhoria ou de agilidade dos processos redacionais, que é o grande espaço de alimentação de conteúdo, né? Então, eu acho que aí tem um investimento que não tem a ver com tecnologia, e tem a ver com cultura organizacional, né? Com treinamento, com resiliência das pessoas, né? Então, esse é um ponto que eu queria deixar aqui para vocês, para a gente parar e pensar. Tem vantagens? Claro que tem vantagens. Você pode ter checagens automatizadas, você pode fazer personalização, análise de dados, tradução de textos, verificação de autenticidade de textos e de fontes, segmentação da audiência, eu posso fazer coberturas mais eficientes em tempo real por conta disso, posso agilizar o meu trabalho deixando todas essas funções lá para ferramenta inteligente, né, e poder me dedicar ao desenvolvimento de conteúdos mais aprofundados, que demoram mais na apuração e tudo mais, né? Mas também eu tenho uns probleminhas que vão impactar onde? Na audiência, e que são gerados por esta automatização das atividades, né? Ou seja, uma redução, né, assim, significativa da criatividade coletiva de uma redação, porque eu vou jogando, né, para o sistema. Tem aspectos éticos que precisam ser muito repensados, né? Tem o desemprego, né? Tem um distanciamento, né, do time com relação... Bom, já que tem uma máquina fazendo, não preciso fazer, né? Então, tem um problema aí humano de relação com estas questões técnicas, e para que isso produza resultados que vão impactar
as duas pontes que interessam aqui, ao que vocês esperam que eu fale, a audiência e as receitas. Aí, só para resumir um pouco tudo isso que eu falei, o que vai acontecer, tem todo esse conjunto de highlights que eu vou precisar mexer ao pensar nessa relação jornalismo com inteligência artificial. Né? Isso aqui dá 30 cursos, ou dá para um monte de outros novos diálogos que a gente possa estabelecer. Eu apenas trouxe para vocês, para a gente ter um conhecimento maior sobre isso. E aí vamos falar sobre audiência. E aí, antes da gente falar sobre audiência, eu queria perguntar para quem está controlando o tempo, porque eu não tenho aqui nessa minha visão de tela cheia, eu não tenho o relógio. Então, faltam 22 minutos, professora. Perfeito. Então, vai dar tempo para eu tratar da audiência e das estratégias. Então, com relação à audiência, claro que eu tenho coisas a fazer, claro que estas coisas serão apoiadas também pelo sistema de inteligência artificial, mas tem uma coisinha que a gente acabou meio que se desacostumando a fazer dentro das redações por conta do predomínio das plataformas, não é porque eu quis, mas é porque tem todo um protagonismo e uma imposição e um determinismo das big techs, que é eu buscar formas de ampliar o meu tráfego orgânico, né? Gerado por conteúdo nativo, relevante, e não aquele que o algoritmo do Google escolhe para colocar na tela da pessoa, daquela pessoa que não foi direto no seu site, mas buscou via Google, né? Então, a gente precisa parar um pouco para pensar, não é uma solução imediata, né? Não vai ter receita de bolo, cada empresa tem o seu processo, né? Mas precisa parar para pensar. O que eu posso produzir que é tão legal e só a gente pode fazer, com a nossa cara, com a nossa marca, e que as pessoas vão chegar rapidinho e se fidelizar comigo, né? E vocês estão vendo que aí, o que eu fiz com isso? Eu alimentei de uma outra forma os modelos de inteligência artificial. Portanto, eu estou dando para eles qualidade no conteúdo, né? E isso é fundamental. Né? Então, quando a gente falar de audiência e do impacto de audiência, é importante a gente não correlacionar ampliação de visitas às páginas, impressões, tempo de estadia numa página, que são coisas automatizadas, geradas pela própria inteligência artificial, né? E a gente parar para pensar em olhar estes dados em termos qualitativos. Eu sei que isso não é muito a prática, né? Mas olhar dados qualitativos, com um olhar qualitativo, eu tenho para mim que isso é um ganho enorme. Né? Eu falo por mim, pelas pesquisas que eu supervisiono no nosso grupo, em geral, eu procuro evitar dados quantitativos. Não nego, são necessários, mas eu prefiro obter dados e, a partir deles, produzir um conteúdo reflexivo, um conteúdo que avance, né? Um outro aspecto que vai melhorar a relação da audiência, e isso é algo que não vai dar para a gente tratar aqui, mas que está aí na discussão coletiva de regulação das plataformas e tudo mais. Se eu vou discutir regulação, eu tenho que discutir também os acordos, né, que cada empresa jornalística faz com as plataformas. Por exemplo, eu sei de uma grande plataforma que não está mais renovando acordos de conteúdo, a respeito de conteúdo e também a respeito de propaganda, né, publicidade online, publicidade agregada.
Então, há que se pensar a respeito. Um outro ponto com relação à audiência que eu queria colocar é uma espécie de concorrência, e eu não posso falar muito, porque nosso grupo de pesquisa trabalha muito com isso, mas é o desvio de atenção da audiência para os conteúdos produzidos por influenciadores, né? E o quanto eu perco de audiência. E o quanto o conteúdo destes influenciadores, eu não estou criticando se o influenciador é bom ou ruim, traz informação falsa ou verdadeira, ou legítima, ou o que for. A instância influenciador, né, é uma instância que hoje tem um impacto muito grande sobre todas as audiências, né? Numa primeira abordagem de determinados temas, essa abordagem virá via plataformas, portanto, moduladas algoritmicamente e por inteligência artificial, e via alguém supostamente influenciador, ou nomeado influenciador, ou a própria mídia nomeia a pessoa como influenciador. Eu acho que isso é outro, que dá um outro curso. Eu sou totalmente contra a dizer que A, X ou B é influenciador. Influência é uma questão sociológica, cultural. Portanto, não posso dizer que todo mundo é influenciador, né? Só porque tem X milhões de seguidores que foram criados por sistemas de inteligência artificial, né? Então, vamos pensar nisso. Aí, o que eu faço com as receitas? Muito pouco. A receita eu entendo que é uma consequência deste cenário todo, né? Vou diversificar fontes? Vou precisar diversificar fontes de receitas. Mas isso já era falado desde a época que se falava em paywall, por exemplo, ou em delimitação de acesso a conteúdos se você não assinar o veículo, né? Mesmo pensando em grandes marcas que hoje viraram full digital, mas que você tem uma limitação de acesso a conteúdo. Então, diversificar formas de receitas não é novo, exige um esforço que transcende a produção de conteúdo, mas um esforço simultâneo para que eu consiga manter um conjunto de público, de audiência fidelizado. O importante nesse aspecto de geração de receita, quem é fidelizado pela marca, pela legitimidade, vai pagar, vai gerar receitas. E não é só via publicidade. Vai pagar uma membership, vai pagar acesso a newsletter, enfim, vai pagar algum tipo de assinatura para o veículo. Mas depende daquilo que eu ofereço para ele, e depende daquilo, desta oferta ser compatível com o perfil da minha audiência. E isso a gente precisa discutir muito, estudar muito. Quem é a sua audiência? Ela não é só números. São pessoas com interesses, né? E que eu preciso, então, produzir algo para que estes interesses sejam razoavelmente satisfeitos, ou parcialmente satisfeitos. E com isso eu vou alavancar o tráfego, não vai ter muito jeito, aí dá certo, né? É uma estratégia para que eu tenha um tráfego mais amplo, portanto, eu aumento a minha audiência, portanto, em algum modo, vai impactar a receita. Vou alavancar por meio de ferramentas de inteligência artificial? Sim, porque eu estou alimentando essa ferramenta com conteúdo de qualidade. E, portanto, ela vai trazer novos interessados a partir desta qualidade que eu estou alimentando o sistema. E aí, algumas estratégias, né? Então, cuidado com o que eu chamo de cacofonia de múltiplos provedores de soluções. Hoje a gente tem gente oferecendo modelos baseados em ChatGPT ou em outros modelões grandes, tem de tudo. Tem modelo para você escrever release, tem modelo para você mandar cartinha para o seu assinante,
Tem de tudo, gente. Tem modelo para fazer um PowerPoint, modelo para checar fontes, 50 mil modelos que eu compro de uma sucessão de fornecedores e que isso vira uma meleca, desculpe o termo, mas desorganiza o processo, né? Então, eu definir como é que eu vou implementar, significa eu definir quem é que vai conversar comigo enquanto provedor de base técnica, né? E como estes provedores têm a ver com a minha postura editorial, com a minha própria audiência, né? Não dá para eu pensar numa estratégia onde eu pego um sistema do A, do B e do C, e aí você tem o pessoal do marketing, o pessoal do comercial, o pessoal da redação, cada um usando um sistema comprado, né, adquirido, seja por parceria ou o que for, e a partir disso, nenhum fala com o outro, né, internamente, não é nenhuma pessoa, nenhum sistema fala com o outro. Então, quebrou a lógica, quebrou o processo. Isto precisa ser olhado como um processo único, né? Como um processo amplo, guarda-chuva, e que, portanto, eu tenho que gastar um tempo, sim, lá no top da gestão, até os níveis mais baixos, e entender como é que eu vou colocar isso em funcionamento, o que eu preciso para colocar isso em funcionamento. E aqui eu trouxe uma frase do Man for Many, que é um consultor, um opinador, vamos dizer assim, da área de mídia, né? Ele fala que quanto mais ágeis e pequenos, né, restritos os públicos de inserção, eles estarão mais bem equipados para entender essa dinâmica constante de mudanças técnicas que estão vindo ao longo de 2024 e adiante, né? Para que você consiga acompanhar o jogo, porque senão você vai ser pego mesmo por outros que acompanham um pouquinho melhor. Então, agilidade, resiliência, acompanhamento do que está acontecendo entre as inovações, não negar que nós, o povo da academia, somos alguém que acompanha isso o tempo inteiro, e a gente sabe dizer para todo mundo por onde estamos caminhando, né? Então, isso é muito importante, parar um pouco para pensar, ter olhar estratégico, né? E aí, algumas recomendações finais, né? Você entrar nesse processo de inteligência artificial tendo como parâmetros a confiabilidade de todos os seus processos e todas as suas transparências, né? O julgamento ético e o pensamento crítico com relação a tudo isso. Essa lógica de inteligência artificial, ela é ferramenta, ela não substitui o humano jamais, ela só trabalha a partir de instruções dadas pelo humano, né? E o impacto no exercício profissional, porque isso sim vai ter impacto. Eu trouxe para vocês aqui, para fechar, um pequeno gráfico, que depois eu passo o link para vocês, como é um gráfico dinâmico, feito lá pelos colegas da Federal do Maranhão, que eles colocam qual vai ser o impacto sobre as profissões, né, em cima destas inovações que estão já instaladas na grande maioria das indústrias. E se a gente clicar aqui no produtor de conteúdo, o impacto de mudança profissional, segundo uma inteligência artificial, esse gráfico foi totalmente feito por inteligência artificial, o impacto na profissão de produtor de conteúdo será de 95% em termos de mudanças, né? Então, é para parar para pensar um pouquinho. Passo o link para vocês, já apoio no chat para vocês. E aí, eu agradeço com um agradecimento artificial. Bem, chegamos ao final deste encontro. Quero agradecer muito o convite e suas audiências. Até mais e abraços.
É isso aí, gente. Ô, professora, Oi. ótimo, é ótimo mesmo, esse gráfico é maravilhoso, né? A gente tem que mandar para os influencers. É... Eu acho que está na hora que eles começarem a ter um pouco de medo. Mas é engraçado que a gente vê tanta notícia, né? Influencer X foi assassinada pelo marido, influencer Y caiu da ponte, influencer tal botou fogo na casa. As notícias de influencers, assim, que É tem uma milhões coisa, de seguidores, é uma coisa espetacular. Influencer Y comprou uma bolsa de R$ 500.000. É interessante isso, né? é Agrega interessante, tanto valor. Eu acho que está como se agregando fosse tanto uma valor. coisa dela. Né? Nossa, eu estou Gente, chorando porque eu não comprei uma bolsa de R$ 500.000. eu estou chorosa, eu vou É dizer para uma você. coisa, é impressionante. Eu vou tentar aqui desconectar minha apresentação para eu ver vocês por inteiro. Ô, gente, mostra a cara aí, gente. A gente não é artificial, vai. E eu passei aqui o Demetrio, link mostra a cara. do gráfico ali para vocês. Porque fica parecendo que a gente é tudo artificial, professora. Normal. É verdade. Então, gente, quem tem perguntas, por favor, professor Adriano, eu tenho certeza que tem, que ele ficou escrevendo um monte de coisa. É, Põe o som, professor. Beth, obrigado, viu, pelas suas falas aqui. Eu tive o prazer de ser seu aluno na pandemia, um aluno especial, ali no ouvinte, ali, você estava de olho, mas naquela disciplina que eu fiz com você, me ajudou muito a formatar um projeto de doutorado, e hoje eu estou na SPM fazendo doutorado lá. É muito legal. Obrigado, viu, pelas suas aulas e pelos toques que eu acabei tendo lá. Eu tenho uma pergunta aqui para você. Eu acho que meio que você já respondeu, mas eu vou reformular ela aqui, né? Queria saber como é que fica o jornalismo em tempos de entregas generativas pelo Google, Bing. Quando você faz a pergunta, já vem aquela entrega lá, aí a pessoa não precisa mais clicar no link de referência para passar a matéria. Muita gente fica ali naquelas respostas. Apesar do Google e o Bing dar do lado, ali embaixo, os links, mas se a resposta já está lá, as pessoas acabam não acessando muito. Como é que você acha que vai ficar? Pois é, eu acho que tem um aspecto aí que, num dado momento das atividades jornalísticas, começou a se deixar acontecer esse tipo de processo, né? O pessoal chega pelo link, leu lá no Google, quem sabe, se ele quiser saber mais, ele vai clicar e eu vou oferecer mais. O jornalismo tem todo o potencial de inverter este processo, investindo muito na sua própria marca, na qualidade do seu conteúdo e, sobretudo, na visibilização disto, sabe? Estar presente de uma maneira adequada nas plataformas sociais, né, num bom Instagram, fazendo relacionamento pelo WhatsApp, tendo um bom TikTok, né? Ou seja, não é deixar a coisa acontecer, ou de vez em quando aparecer lá, ou reproduzir um conteúdo que eu já publiquei ali no impresso, e aí eu dou um print no Instagram. Não, é você ser proativo nestes novos ambientes. Vamos entender que hoje a gente tem um conjunto de novos espaços midiáticos que são muito diferentes dos espaços clássicos. E eu tenho que me adequar a isto, né? É difícil, a gente tem problemas complicados de adequação, até começando pelos próprios cursos de jornalismo, os cursos de publicidade. Todos eles precisam ter aí um upgrade de como fazer isto, né? Mas eu acho possível, não vai morrer, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Espero. Professora, a senhora falou os cursos de jornalismo. O que a senhora acha que está acontecendo nos cursos de jornalismo que precisaria ser revisado? Ai, Regina. Ai, chama o MEC. Tá bom.
Regina, assim, primeiro que é muito complicado você reestruturar um currículo, né, de jornalismo, porque tem que ter aprovação de MEC, essas coisas todas. Mas eu tenho aí formas de fazer a curva, né, pegar pelas bordas e tentar resolver. Qual é a lógica? Tem vamos dizer assim, um paradoxo que fala que ou você tem um curso de jornalismo extremamente crítico e analítico e pouco ferramental, como é o curso lá da UECA, na USP, ou como, por outro lado, um curso extremamente aplicado de como fazer produtos informativos, que é bastante utilizado pelas escolas privadas, especialmente as boas escolas privadas, porque são mais bem equipados e por aí afora. Existe a possibilidade de juntar estas coisas, né? O que a gente precisa, no caso de um curso teórico crítico como o nosso, é avançar no treinamento e na transformação do quadro docente, para que eles se sintam mais próximos de usar um ChatGPT na redação, por exemplo, né? E o povo que está lá nas privadas, que evidentemente quem está lá quer receita de bolo, precisa disso para ter emprego e por aí afora, que ofereçam conteúdos mais críticos em cima daquilo que eles estão fazendo, não tem problema, vamos fazer um podcast, como se faz? Ótimo, vamos aprender. Mas o que significa podcast como um substituto do meio clássico rádio, por exemplo? Qual é o tipo de abrangência e impacto que esse novo meio tem usando o áudio? Então, tem formas mas é uma guerra, Regina, eu não vou... Como eu já acabei minha carreira, eu me sinto até no lugar de poder falar essas coisas, mas não é algo fácil. Não é. Por que a senhora acabou sua carreira? Porque eu já me aposentei e agora eu posso escolher o que eu faço. Ah, isso é verdade. Essa parte é boa. Então, eu continuo dando aula na pós-graduação, eu continuo fazendo pesquisa, eu continuo trabalhando em projetos de segurança e assédios e violências contra jornalistas, mas por escolha e não porque eu tenho que oferecer... Nossa, professora, a senhora trabalha com essa questão de assédio contra jornalistas, que interessante. Então, a senhora deve ter histórias muito boas para contar. Tenho. E tem um projeto internacional disso, onde a gente treina 3 doutorandos por ano da USP, lá na Noruega, com atividades da Unesco, e junto com outros países, né, Estados Unidos, África do Sul, a própria Noruega, discutindo esse assunto. É onde a senhora estava, né? Eu estava. É verdade. Me pegou no aeroporto. Peguei. Nossa, professora, eu acho que pode ser muito interessante a gente fazer um café com a senhora para contar isso, porque normalmente as pessoas acham que o jornalista não sofre violência, mas ele sofre muitas violências. Muitas. Do empurrão, do cercadinho, de tudo quanto é tipo, né? A violência moral. Né? É muito complicado, e a gente, de novo, lá vem a minha crítica, os nossos cursos de graduação não tem nenhuma disciplina em nenhuma das escolas a respeito desse tema. Tem lá no Rio, na UERJ, o projeto Tim Lopes, só. É o único projeto mais específico que trabalha na formação, em nível de graduação, para jornalistas sobre esse assunto. Exatamente. Como é que esse jornalista pode se proteger, se defender, denunciar e etc., né? A gente dá treinamento de campo lá no Noruega. Leva eles para ser sequestrado. E a senhora tem esses vídeos, professora? Desses treinamentos? São sigilosos. A gente entendi. Nossa, que interessante. Nossa... Fica aqui o convite para a senhora, viu, professora? Eu agradeço. Para vir contar um pouco disso, porque eu acho que é importante a gente a gente fica na inteligência artificial, legal, ótimo, mas o humano, que é o jornalista que está ali, ele está vivendo o dia a dia, né? Pois é, ele até pode se sentir ameaçado, portanto, violentado,
por ser pressionado a utilizar sistemas de inteligência artificial no seu trabalho, para os quais ele não foi treinado, ele não entendeu nada, ele tá, né, ele precisa, né, está sendo impelido a... O quanto isso mexe com ele, como pessoa, como trabalho. Né? É danado. Então, várias pessoas aqui estão dizendo que iam adorar os relatos. Eu acho que sim. Gente vai marcar outro café com a senhora. A Márcia aqui a Márcia está perguntando como trazer essa capacidade analítica do meio acadêmico para o dia a dia das redações. As redações vão precisar ter um pouquinho de paciência e ouvir pessoas chatas como eu, que contam as coisas de uma maneira um pouco... né? Vocês viram que eu não trouxe caso nenhum aqui. Né? E, normalmente, as pessoas, quando pedem um treinamento, elas pedem casos, elas pedem exemplos. Né? E, muitas vezes, você pode partir de um exemplo, não tem problema, mas aquilo é uma referência para você desenvolver todo um pensamento que vem em decorrência daquele acontecimento ou daquele exemplo. E isso precisa paciência da audiência. Ou seja, muito... às vezes, o profissional está lá, está fazendo curso, e ele precisa trazer o resultado do curso para o seu dia a dia. Ele é cobrado por isso. Né? E aí eu não posso dar um curso viajandão. Fica complicado. Mas dá para fazer coisas menores, sabe? Não é uma coisa... Coisas pequenas, um dia, discutindo... Tá, como é que você vai fazer engenharia de prompt? Mas engenharia boa de prompt, por exemplo. Não aquela tradicional. É possível, um dia resolve a vida. Treina, usa o sistema, ao mesmo tempo que você discute o que é um bom prompt, como é que são os desvios que você pode fazer na linguagem. Isso é fundamental. Né? O Cido está colocando uma pessoa verdade. Infelizmente, as redações permanecem longe da vida prática na academia, e o mesmo acontece da academia para o mercado. Talvez muito do que estamos vivendo hoje é o preço dolorido que pagamos pelo distanciamento. Pois e acho que é um distanciamento preconceituoso, desculpem, mas é uma coisa histórica. Desde que eu comecei, eu venho do mundo corporativo. Quando eu comecei a dar aula na Escola de Comunicações, eu vinha de um banco. Eu trabalhava em estratégia de banco, porque a minha formação original é administração de empresas. E aí eu resolvi dar uma virada na minha vida. Né? Então, eu sei o que é a pressão do mundo corporativo e tudo mais, e sei, eu vivi na pele preconceito, porque eu era mercado, eu não era acadêmica. E eu passei toda a minha carreira, quer saber, você não gostou? Não posso fazer nada para você. O meu perfil é este, porque não dá para desconectar. Não dá para desconectar. Você não pode tratar, achar que acadêmico está lá. Eu acho que tem muitos que sim, estão sentados num trono e que vão lá achar que está tudo certo do jeito deles. Mas se você está trabalhando com comunicação, especialmente com meio digital, você não pode prescindir de uma relação com a prática. Não pode. É verdade, sim. A senhora tem razão, professora. Alguém tem mais alguma pergunta? Ô, Cido, não fica chateado, não. O Cido, ele adora, o Cido tem uma pesquisa imensa que a gente está preparando na ANER um guia de boas práticas de inteligência artificial para jornalistas. Legal, que legal. A gente vai até conversar com a senhora um pouco, viu? Tá bom. Viu, Cido? A gente pode fazer uma rodinha com a professora, que acho que pode ser legal, porque eu acho que tem que ser humano isso também, né? Porque tem muito manual por aí, né? Tem, é verdade. Manual, que não falta é manual, né? Geladeira, fogão e tudo, é verdade. Tá certo. Professora, eu quero, já deu nosso tempo, por mim eu continuaria aqui, as pessoas também, porque a senhora é maravilhosa, é muito gostoso ouvi-la,
E, assim, é bom ouvir uma professora, né? A gente esquece isso, né? E a gente esquece como é bom ouvir uma professora. Enfim, então eu quero agradecer imensamente, em nome da ANER, sua participação. Quero deixar aqui o convite para que a senhora volte, porque eu tenho certeza que a senhora tem um leque de atividades muito interessantes para compartilhar com as pessoas, e hoje em dia a gente precisa muito de compartilhamento, né? Mais do que tudo. Eu agradeço, é muito bom, eu adoro falar com as instâncias não acadêmicas, vamos dizer assim, né? É fundamental falar, dialogar, então eu agradeço muito o convite, a indicação que o Demetrios fez, e Regina, a gente pode continuar conversando com o maior prazer. Tá, não, o convite está aceito, vamos continuar conversando, e a senhora vai ser habituê do nosso café, pode ter certeza. E eu agradeço a todos que estão aqui na plateia, e mandando aí todos os sinaizinhos, todos os ícones, muito grata mesmo para vocês. Obrigada, professora, obrigada a todos os presentes. O Café com a ANER volta o ano que vem, a partir de fevereiro, e pode ter certeza que a professora pelo menos vai estar em 2 cafés. Tchau, Eduardo, gente. você precisa voltar também, viu, Eduardo, para o café? Quando você quiser. Tá.